é voltado para a dança, mas tem uma linha específica de pesquisa lá, um estudo do movimento, que hoje em dia é utilizado em várias áreas, é utilizado no teatro, no circo, em prevenção a lesões na área de saúde, e a gente tem tido um intercâmbio com esse departamento. Alguns estudantes nossos do doutorado, como eu, quando era doutoranda daqui, estudei lá durante um ano, por isso, em 2005, de lá para cá, nós temos outros professores e alunos indo para lá, e a gente espera também começar a receber pessoas de lá, alunos. A Cristina Roquet já veio no ano passado, num outro evento, que foi o Seminário Internacional Corpo Cênico, que é um evento um pouco maior, de uma semana, de estudos aprofundados de corpo, que tem aula desde o mestrado, doutorado, graduação, e também, vocês devem ter percebido que tem corpos estranhos, mas não tão estranhos assim. A gente tem egressos, como o Jamil, tem profissionais, tem a professora Charlotte Lyon, que está ali, também da área de musicologia e dança. Esse é um evento que ele também é de extensão. Então a gente achou que é uma bela maneira de começar as aulas após 3 meses de greve, né, todos ansiosos para retornar. Então a gente resolveu fazer um evento para dar uma animada, né, para todos, professores e alunos. Essa aula vai ser da seguinte forma. Como a gente juntou 2 disciplinas, Eco 1 só tem 2, Eco 1 é de 5 às 7 e Eco 2 é de 7 às 9. Então a aula vai ser um pouco maior para Eco 1 e um pouco menor para Eco 2. O que não significa que se alguém precisar sair antes, não possa sair. Eu só peço para sair discretamente, não fazer um grande estardalhaço, né, perceber o momento. Se estiver trabalhando em dupla, avisar para a dupla, vai ter que sair daqui a 15 minutos, tá? Então vocês são senhores de vocês mesmos. E a gente vai começar então agora, ela vai falar um pouco, eu vou traduzir, vai ter uma tradução simultânea do francês para o português. Eu não sou tradutora, intérprete profissional, então eventualmente alguma palavrinha vai faltar. Vocês podem me ajudar também, treinar o francês. E depois a gente vai ter mais ou menos 1h30 de prática, porque como a gente está trabalhando com análise do movimento, estudo do movimento, é super importante a gente ter essa experiência no corpo, né? Não ficar só um discurso sobre, mas ficar também, ter também a experiência. E depois a gente vai abrir de novo uma roda, depois dessa 1h30 mais ou menos de prática, para discussões, para questões. Quem quiser se aprofundar no estudo, que vai ver que hoje tem um texto que está publicado na revista O Percevejo, que é uma revista editada pelo programa aqui da Unirio, de mestrado e doutorado em artes cênicas, que chama O Percevejo Online. Vocês jogam lá no Google e tem uma palestra da Cristina Roquet, proferida no ano passado, traduzida para o português, de fácil acesso, super bem traduzida, brincadeira. Tá? Então, leiam, né? A ideia é que a gente... Isso é um campo de saber que está sendo estruturado na França há 20 anos, e a ideia é da gente também poder, né, tomar ciência desse campo de conhecimento e né, aumentar o nosso entendimento e vivência nas artes do movimento. Então eu vou passar agora a... Nara já falou um pouquinho, quer falar? Não, já falei, obrigada. Eu vou passar agora a palavra para a Cristina Roquet. La première chose que je vais vous dire, c'est que je suis très heureuse d'être à Rio et parmi vous, singulièrement, de revenir dans cette université. Ça me fait très plaisir. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que eu estou muito feliz de estar aqui nesse evento, de voltar ao Unirio, né? Ela teve aqui no ano passado, isso deixa ela muito feliz. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. J'ai rarement un public aussi étoffé. Ela está feliz de serem tantos, porque eu falei para ela, Rio de Janeiro, primeiro dia, pode ter 20, 30, 40. Então ela está maravilhada com o número de pessoas que vieram. Donc, je vais alterner entre des points théoriques et puis des expériences pratiques. Ela vai alternar entre pontos teóricos e experiências práticas. Je vais commencer par vous exposer un peu le champ de ce que Johanna a appelé une analyse du mouvement en France. Ela vai começar falando sobre esse campo de pesquisa que
falei, né, que se chama Análise do Movimento na França. C'est un champ d'études assez complexe qui est né du milieu de la danse, qui a été porté par des danseurs. É um campo de estudo complexo que se originou no meio da dança Par des danseurs. e que vem sido desenvolvido por bailarinos Et qui porte mal son nom. e que tem um pouco de dificuldade com o nome. Parce que analyse, chez nous, en France, ça veut dire qu'on va décomposer les choses en petites parties pour essayer de les comprendre et de saisir la vérité. Porque esse termo análise na França significa que eles vão decompor em pequenas partes para tentar entender o que cada parte significa. Alors qu'on essaye, nous, de jamais faire le tout de la personne qui est en train de bouger dans un contexte, sur scène, en cours, dans une pratique, dans une œuvre. E eles justamente tentam não perder o todo da pessoa que está se movimentando em cena, numa obra coreográfica, teatral, numa aula. Donc on va plutôt parler d'approche que d'analyse. Então, ela vai falar mais de abordagem de análise do que de análise. Aussi parce que on pense qu'on va analyser le corps, et ce terme de corps, pour les études en danse, il pose beaucoup de problèmes. Também porque a gente pensa que vai analisar o corpo, e o termo corpo para os estudantes da área da dança coloca muitos problemas. Eu só estou interrompendo um minutinho porque chegou a nossa decana da escola. É uma honra termos a decana na nossa sala, simples sala de aula. Merci. Obrigada. Je crois que dans le langage courant, même pour ceux qui ne sont pas artistes, on utilise souvent ce terme de corps et on ne sait pas très bien de quoi on parle quand on parle de son corps. Quand on dit par exemple j'ai un corps, ça voudrait dire qu'on pourrait nous l'enlever. Et dans la phrase j'ai un corps, qu'est-ce que c'est que ce sujet, ce je? S'il y a un je et un corps, il y a un problème. Então, ela diz que na linguagem usual existe um problema na questão do termo corpo. Então, quando a gente fala eu tenho um corpo, né, você já tem esse sujeito eu e corpo. Então já há um problema, né, tem um hiato aí, tem uma separação entre o sujeito e o substantivo. Quand on utilise ce terme, c'est souvent parce qu'on va l'opposer à un autre. Et en particulier, l'autre terme auquel on l'oppose, c'est l'esprit. Comme s'il pouvait y avoir un corps d'un côté et un esprit de l'autre. Vous savez tous que c'est pas possible. Então, esse problema já reenvia para a questão de ter uma separação entre corpo de um lado e mente do outro. Né? Uma das formas de se traduzir esprit, né? Não traduzir espírito na questão, né? Mas mente, corpo-mente. Donc depuis les débuts de la danse contemporaine, avec aussi les méthodes somatiques qu'on utilise dans tous les pays du monde, Feldenkrais, Alexander, etc., et depuis la pensée phénoménologique en philosophie, on va plutôt parler de corporeité. Então, a partir do trabalho feito na dança contemporânea e também nas práticas somáticas, como Feldenkrais, Alexander, que vocês vão ver aqui em Eco 1, 2,
trabalho muito com o termo de corporeidade, que vem da filosofia, mais até do que o termo corpo. C'est pas juste pour changer de terme et pour faire joli, on parle de corporéité, c'est pour éviter de parler d'une naissance, mais plutôt, mais plutôt de parler d'un système qui fonctionne. Então, é mais do que para fazer bonito, soar belo, falar corporeidade. E sim pour envisager la corporéité comme système. Para a gente ter a noção de corporeidade como sistema. Donc un système, vous le savez peut-être, c'est un ensemble d'éléments qui sont en interaction. Então, o sistema é um conjunto de elementos que estão em interação entre eles. Donc, pour le corps, entre guillemets, on pourrait dire, par exemple, on pourrait trouver 4 structures qui sont en interaction. Então, para o corpo, entre aspas, a gente poderia falar de 4 estruturas que estão em interação entre elas. Vous savez aussi, pour notre corps anatomique, on parle aussi de système, le système nerveux, le système sanguin, le système lymphatique, etc. Então, para o corpo, na anatomia, a gente também fala em sistema músculo-esquelético, sistema linfático, sistema sanguíneo. Donc, par exemple, dans cette théorie de la corporéité comme système, vous avez une première structure qui est la structure anatomique physiologique, ce qu'on appelle généralement le corps. Então, dentro dessa teoria de corporeidade, desse sistema, entendendo ela como sistema, uma primeira estrutura seria a abordagem pela anatomia, fisiologia. On appelle, que vous appelez généralement, c'est ça qu'on appelle souvent le corps. Et c'est plutôt le médecin ou le kinésithérapeute qui va s'occuper de ce corps anatomique. Então, esse corpo, ele é, em geral, é nesse sentido que a gente entende a palavra corpo. É o corpo tratado na medicina, tratado pelo fisioterapeuta. Je vais vous donner un exemple. À chaque fois, j'ai choisi de prendre l'exemple du dos. Ela vai dar um exemplo a cada vez. Dessa vez, ela vai falar das costas. Donc, le dos, dans la structure somatique, anatomique, c'est un ensemble de vertèbres. Então, as costas, na estrutura somática, né, na anatomia, é um conjunto de vértebras. Mais la corporéité, c'est aussi une deuxième structure, la structure de la perception. Então, mas pensando pela corporeidade, sentindo também pela corporeidade, tem uma segunda estrutura que é da percepção. Par exemple, en théâtre ou en danse, on fait des exercices pour essayer de percevoir l'air dans son dos, pour changer la qualité de présence ou l'organisation du mouvement. On travaille sur la perception, on va dire essaye de sentir l'air dans ton dos, ouvre ton dos, etc. Então, por exemplo, em ateliê de teatro ou dança, a gente fala, né, coisas como tenta sentir o ar passando entre as vértebras, né, quer dizer, são formas de justamente sensibilizar a percepção, né, da ordem da percepção. Une troisième structure, ce serait, dans la corporéité, ce serait les coordinations. Uma terceira estrutura na corporeidade seria a das coordenações. Les coordinations, c'est comment on s'organise dans l'espace et dans le temps les différentes parties du corps. Então, as coordenações é como é que a gente se organiza no tempo e espaço as diferentes partes do corpo. Donc, si on reprend l'exemple du dos, Se a gente volta para a questão das costas, vous savez peut-être que Nijinsky, qui était un grand danseur, dont on n'a aucune trace de sa danse, disait qu'il sautait avec son dos. então, o Nijinsky, né, que talvez você já tenha ouvido falar, um grande bailarino, que se tem pouco registro sobre ele, se costuma falar que o Nijinsky saltava, ele era um grande saltador, pelas costas. Il sautait avec son dos. Soltava com as suas costas. É ele que dizia isso. Hã? É ele que dizia isso. Ele que dizia isso, Nijinsky. Et sa sœur disait aussi qu'il sautait avec son dos et qu'il restait un moment suspendu en l'air avant de redescendre du saut. E a irmã dele falava que ele saltava com as costas e ficava 1 minuto no ar.
a propulsão entre os pés, entre a coluna, entre a cabeça, o salto, do que se ele ficasse saltando só com as pernas, sem ter essa coordenação. Donc chacun a des coordinations différentes pour ses gestes en fonction de son histoire, de sa construction. S'il est pianiste, il a des coordinations entre la main, le bras, les épaules et le dos différentes de s'il sert des boulons toute la journée, comme Charlot dans les temps modernes. Oui, cada tem um tipo de coordenação de acordo com o histórico, né, a sua história, a sua construção, né, da sua corporeidade, que vai diferir do que você faz, por exemplo. Aí ela falou o exemplo do Carlitos, né, nos tempos modernos, que ele ficava ali fazendo aquelas máquinas e saía, né, um pouco aquela coordenação para o mundo, né? Ele acabava virando uma máquina praticamente. Ils ont tous les deux mêmes mains anatomiques. Au niveau somatique, c'est les mêmes mains. D'accord? Le Chaplin et le pianiste, ils ont les mêmes mains dans la première structure. Dans la deuxième structure, ils n'ont certainement pas du tout la même perception. Et dans la coordination, c'est complètement différent. Il y a une main qui a deux modes de fonctionnement, ça, et l'autre qui a plusieurs articulations. Então, eu tinha esquecido de falar que ela falou, antes do Chaplin, ela falou do pianista, né, a forma como o pianista trabalha com a coordenação motora, né, fina ali da mão. E aí, se você for comparar a mão do pianista com a mão do Charles Chaplin, né, você vai ter, pensando nessas diferentes estruturas, está se falando da mesma mão, né, a mão com 5 dedos, se eles tiverem 5 dedos, claro, né, anatomicamente parecida, mas a percepção já vai ser de ordem diferente, né? Do pianista que trabalha de uma forma, sente a mão dele de uma forma, do Chaplin, por exemplo, do personagem naquele filme, das máquinas, e também a coordenação, né? A coordenação motora, a coordenação fina também vai ser diferente do pianista e para o Chaplin maquinista. Mais n'oubliez jamais la quatrième structure, qui est la structure psychique. Mas cuidado, né? Não esqueçam nunca a quarta estrutura, que é a estrutura psíquica. C'est-à-dire plus largement, quel sens ça a pour moi, tel geste dans telle situation. Então, isso significa, no sentido mais largo, qual que é o sentido que esse gesto tem para mim em determinada situação. Donc si on reprend cet exemple du dos, par exemple en français, pour dire on en a marre, on dit oh j'en ai plein le dos. Então, voltando à questão das costas, né? Em francês, quando a gente está meio de saco cheio, a gente fala, eu estou de saco cheio, j'en ai marre, j'en ai dos. Eu estou ruim das costas, né? Estou de saco cheio das costas. Donc cette construction, elle nous permet de savoir où on travaille. Si on est médecin, on travaille dans la première catégorie, somatique, physiologique. Si on fait de la méthode Feldenkrais, on travaille plutôt dans la catégorie de réinterroger les coordinations. Então, essa estrutura faz a gente também ter diferentes níveis de pesquisa, de questionar o que a gente está fazendo, por exemplo. Se a gente estiver mais na estrutura da medicina, da anatomia, né, a gente vai ter um tipo de questionamento. Se a gente estiver mais, por exemplo, numa prática somática, a gente vai questionar talvez mais a questão da coordenação. La structure psychique, c'est plutôt le lieu des recherches, des psychologues, des psychanalystes, etc. Isso tudo no exemplo das costas ainda, tá, gente? Eu esqueci de falar. Se for na estrutura psíquica, vai ser mais na área psicanalítica, simbólica. Mais les quatre, elles sont liées. On les distingue juste pour pouvoir comprendre et essayer d'avoir des outils. Mas essas 4 estruturas são ligadas entre si. A gente só separa elas para poder estudar, tá? Elas não são separadas por natureza, elas são imbricadas.
analyse du mouvement, avec des guillemets. Então, o que o bailarino Marito Olson Fosberg, que está sentado ali de verde, que também estudou, foi orientando da Cristina Roquet, fazem, né, que está entre aspas, nesse campo da análise do movimento. J'ai du mal à revenir. En fait, il s'agit d'une analyse, d'une approche qualitative. Então, é uma abordagem qualitativa qui s'intéresse à la structure de la perception et aux coordinations. que se interessa na estrutura da percepção e da coordenação. On n'est pas psychologue et on n'est pas médecin. Lembre-se que nós não somos psicólogos nem médicos. D'accord? Ok? Alors, pourquoi on s'intéresse à la perception et aux coordinations du mouvement? Então, já que a gente não é nem psicólogo nem médico, por que a gente está perdendo tempo, né, se interessando na percepção e na coordenação do movimento? Vous savez peut-être, aujourd'hui, en neurosciences, Vocês talvez saibam que hoje em dia, no campo de estudo da neurociências, on ne distingue plus l'action de la sensation, le sentir de l'agir. a gente não separa mais ação de sensação, agir e sentir. Pour regarder, pour entendre, pour toucher, il faut qu'il y ait une activité aussi minime soit-elle. Hein, il y a une tension et une activité musculaire, même si c'est des tout petits muscles qui bougent les yeux ou qui permettent l'accommodation, par exemple. Então, nos sentidos, né? Se você olha, se você ouve, se você toca, vai ter sempre um micromovimento muscular, vai ter sempre uma acomodação na sua estrutura muscular. Donc cette approche systémique, puisqu'on envisage des choses sous forme d'un système, elle s'intéresse particulièrement aux gestes expressifs. Essa abordagem, né, desse grande sistema da análise do movimento, ela se interessa no gesto, ela se interessa pelo gesto expressivo, C'est-à-dire la manière de faire ce geste. quer dizer, o modo como a gente, atores, artistas, performers, fazemos esse gesto. Donc il y a bien sûr des grands-pères qui ont posé des choses, hein, qui ont déjà posé les fondements de l'analyse qualitative en danse. É claro que tem os vovôs e as vovós, né, que já colocaram, que já estão nesse campo de estudo, né, já fizeram os fundamentos da análise do movimento na dança. Par exemple, Rudolf Laban, dans les années 45, Por exemplo, Rudolf Laban, nos anos 1945, na década de 45, après avoir inventé un système de transcription de la cinématique du mouvement, après ça, il a inventé un système d'approche qualitative qui s'appelle effort shape. Então, depois dele ter elaborado um sistema de transcrição, né, da cinemática, do movimento, ele elaborou um sistema de análise qualitativa, effort shape. Les outils, Esforço forma, né? Esforço forma. Ela é uma analista ladaniana. donc l'idée qui remonte donc à Laban, et puis d'autres aussi, hein, à François Delsarte par exemple, Por exemplo, também tem o François Delsarte, né, um francês, qui disait par exemple que le thermomètre de l'émotion se trouve dans l'épaule et que quand on fait un geste juste avec les bras, il y a autre chose quand on fait un geste et qu'on emmène l'épaule avec. Et il disait le thermomètre de l'émotion est dans l'épaule. Então, o Delsarte costumava dizer que o termômetro da emoção está no ombro. Então, é diferente quando você faz um movimento só com o braço, quando você faz um movimento que engaja a coordenação com a hipólise, tá? O omoplata. Donc notre but, notre grande affaire, c'est d'essayer de mettre des mots sur ce que font les interprètes, qu'ils soient danseurs, comédiens, pianistes, etc. Então, o grande desafio, que é também
nomeia, dá nome ao que fazem vocês, bailarinos, atores, artistas. L'an dernier, par exemple, on avait fait ça. Oui. L'an dernier, dans cette même pièce, on avait fait une chose intéressante. On avait regardé un duo d'une comédie musicale avec Fred Astaire e Gentili. Então, no ano passado, ela está lembrando que a gente fez uma coisa divertida aqui, no curso que ela deu, que a gente analisou um pedaço daquele filme Ziegfeld Follies, que tem o Fred Astaire e o Gene Kelly dançando um duo, o mesmo duo. Donc dans ce duo, ils font la même chorégraphie, mais ils ne font pas la même danse. C'est-à-dire ils font la même chose, mais ils ne font pas la même chose. E aí tem uma coisa super interessante, porque eles têm a mesma coreografia, a partitura de movimentos é a mesma, mas eles não dançam da mesma maneira. Vocês podem jogar no YouTube e olhar, é aquele duo que eles vão envelhecendo, que eles falam, bom dia, como é que você está? E dá uma dançadinha, aí vem mais velho. Vocês podem perceber que eles fazem a mesma partitura de movimento, mas eles não fazem da mesma forma. Donc notre discipline, notre champ d'études, il a deux grands dessins, deux grands buts. Então essa disciplina, né, esse de estudos do movimento, esse campo de pesquisa, tem dois objetivos. Un qui est de apprendre à prendre conscience de ce qu'on fait quand on est interprète. É a gente ter consciência do que a gente está fazendo quando a gente é intérprete, artista. Trisha Brown, par exemple, disait « Je veux savoir ce que je fais ». A coreógrafa norte-americana Trisha Brown, que veio ano passado no Panorama, ela é um ícone na dança pós-moderna dos Estados Unidos, ela fala, eu quero saber o que eu faço. Je veux savoir ce que je fais, ça veut dire je veux sentir ce que je fais, mais je veux percevoir, ça veut dire je veux vouloir mettre des mots, et je veux pouvoir lire ce que je fais ou ce que font les autres. Sentir, percevoir, lire le geste. Je veux savoir ce que je fais. C'est ça qu'elle voulait dire. Esse savoir, esse saber, ele é complexo. Ele tem tanto a questão de sentir, eu quero sentir o que eu faço, eu quero perceber, então eu quero conseguir colocar palavras, eu quero falar sobre o que eu faço e eu quero depois também poder ler o movimento, ler o que eu faço, ler o que o outro faz. Parce qu'en danse, si c'est pas moi qui fais ça, c'est le miroir ou c'est le professeur qui sait la vérité. Si c'est pas moi qui fais, c'est le miroir ou c'est le professeur. Et c'est un problème. Então, os pontos de referência, agora ela está falando da dança, são, se não sou eu que sei o que estou fazendo, é o espelho, né? Porque na dança a gente trabalha, não todas, né? Existe essa probabilidade, ou é o professor que sabe. Isso é um problema. Et notre deuxième but, c'est d'appliquer ces outils qu'il faut réinventer souvent. Então, o segundo objetivo é aplicar esses utensílios, essas ferramentas que estão sempre sendo reinventadas. Não é um campo estático, parado, não. C'est de les appliquer aux œuvres chorégraphiques. Aplicar essas ferramentas nas obras coreográficas e em outras também. Alors, je ne sais pas comment c'est au Brésil, mais en France, quand vous allez voir un spectacle, ou si vous essayez de vous renseigner sur une chorégraphie, vous allez avoir beaucoup de choses sur le chorégraphe, qui est considéré comme l'auteur de l'œuvre. Então, agora ela vai dar um exemplo na França, ela não sabe se é a mesma coisa aqui, mas na França, por exemplo, quando você vai assistir um espetáculo, e aí ela está dando um exemplo de dança novamente, quando você quer alguma informação sobre aquela obra, em geral você vai ver no folheto e tal, vai se falar muito do autor, de quem é considerado o autor da obra, que em geral é o coreógrafo. A gente pode pensar também na questão diretor-ator, tá? Para fazer um parâmetro como o teatro. Or, pour nous, c'est indispensable de penser le danseur comme l'auteur de son propre geste, ou le comédien. Então, para ela, para esse campo de pesquisa, é super importante também pensar que o artista, seja ele bailarino, comediante, performer, tatuador, também é autor. Ele é autor do trabalho dele.
évidemment donc, de remettre en cause souvent les discours traditionnels qui sont portés sur la danse. Então, um anexo, né, também uma outra curiosidade dessa linha de pesquisa é a gente colocar em questão os discursos que são considerados, né, as grandes verdades, né, sobre o estudo do movimento, sobre a dança. Et d'essayer de mettre au cœur de la danse les savoirs des danseurs et des comédiens, des artistes eux-mêmes, leur propre savoir. Ils savent beaucoup de choses, mais souvent ils ne savent pas le dire et encore moins l'écrire. Então, o objetivo é tentar trazer para dentro, né, para o coração desse campo de estudo, o saber, naquele sentido lá que a gente falou da Trisha Brown, o saber que é o artista, né, seja ele bailarino, comediante, artista de circo, quer dizer, esses artistas em geral, eles têm um conhecimento, mas às vezes o que falta é como falar sobre isso e como escrever sobre o que a gente sabe fazer. Et ce savoir-là, de l'analyse du mouvement, il est partagé par beaucoup de gens. Ce n'est pas une spécialité. Ce qui est une spécialité, c'est d'avoir les mots pour le dire. Mais tout le monde fait un petit peu d'analyse du mouvement, de la lecture, comme ça, sans savoir qui le fait. E ela está falando que essa questão da análise do movimento é muito mais usual e corrente do que a gente se dá conta. Quer dizer, claro que tem aqueles especialistas, mas todo mundo faz um pouco de análise do movimento no dia a dia, todos vocês, às vezes sem perceber. Par exemple, si je dis bonjour à quelqu'un, quand je lui serre la main, c'est toute son organisation tonique dans un certain contexte que je sais tout de suite si je vais m'entendre, si on va avoir envie de discuter plus longuement, ou si à l'intérieur de moi, ça fait un truc comme ça. Hein? Então, ela disse que quando ela fala bom dia, né, para alguém e dá a mão para essa pessoa, tem toda uma organização tônica dela, que ela ressente do outro, que vai dar um monte de informação para ela. Por exemplo, se aquele aperto de mão, né, faz ela útil, né, se enrijecer, rejeitar, ou ao contrário, ela quer abraçar mais ainda, né? Et ce fond, cette couleur tonique, E esse fundo, essa cor tônica, c'est lui qui vient donner la couleur du geste. é esse fundo tônico de tônus, né, de tensão, de esforço no músculo, é que vai dar a cor para a nossa gestualidade, para o nosso gesto expressivo. Donc, dans de nombreux champs de la connaissance, en neurosciences, chez Hubert Godard, mais déjà chez Laban, quand il parlait de disposition à agir, Então, tem vários campos, né, a neurociências, o Laban, que já foi citado, ela citou agora o Hubert Godard, que é um francês que está na origem desse campo de estudos na França, que a gente vai trazer em breve ao Brasil, ao Rio. O Laban já trabalhava, né, quando ele falava na disposição para agir. on parle beaucoup de pré-mouvement. Então, a gente fala muito de um termo que é pré-movimento. Comment on s'organise, par exemple, debout, comment je perçois le sol, l'espace, dans quel état je suis avant de partir, qu'est-ce qui m'agite à l'intérieur, comment s'organise cette attitude sur mes deux pieds, ça vient ensuite donner une couleur à la danse ou au mouvement ou à la parole, si je suis comédien, que je vais exprimer. Então, o que eu percebo, né, quando eu estou de pé? Como é que eu organizo, né? Como é que eu me organizo? Quer dizer, antes de fazer alguma coisa, né, se eu estou meio lento, e aí de repente, né, eu faço algo que me coloque na disponibilidade para agir. Quer dizer, esse lugar do pré-movimento, né? Donc, par exemple, quand on a observé Fred Astaire et Gene Kelly, Por exemplo, quando a gente estava o ano passado observando, vocês vão fazer isso no YouTube, o Fred Astaire e o Gene Kelly, on peut voir qu'il y en a un, Gene Kelly, qui s'organise toujours par rapport au sol et au repoussé. Il s'organise vraiment par rapport aux appuis des pieds au bassin pour se lever du banc au début du dos. Il sort. Então, vocês podem começar a estudar um pouco de Gene Kelly e perceber como é que ele se organiza, né, a partir dos apoios, das pernas, dos pés, ele se organiza por baixo, né,
Fred Astaire, à contrario, vous avez compris, hein, vous regarderez, vous le trouvez ce duo sur YouTube, vous regarderez, alors il faudrait pouvoir aller au ralenti, mais Fred Astaire c'est le contraire, c'est-à-dire il est déjà dans l'espace, il est suspendu ici par l'oreille interne, il est déjà dans l'espace et avant de se lever du banc, il va faire ça. Évidemment, il pousse le sol, mais après, le pré-mouvement, c'est une orientation dans l'espace avant de bouger. Então, o Fred Astaire, vocês também vão poder olhar nesse grupo, está lá no YouTube, ele se organiza de outra forma, ele se organiza pelo espaço, né, pela orelha interna, quer dizer, é claro que ele também está empurrando o chão, igual o Jim Carrey, mas o pré-movimento dele, a primeira coisa que vem antes do movimento, por exemplo, de levantar da cadeira, é a direção do espaço. Donc ça ne veut jamais dire que c'est mieux ou moins bien chez l'un, chez l'autre. Jamais. Isso nunca quer dizer, não tem nenhum julgamento valorativo aqui. Um é melhor, um é pior do que o outro, porque se organiza de forma diferente. Mais ces manières de faire le pré-mouvement, ces manières, cette attitude envers le monde, différente pour chacun, Mas há o modo como cada um se organiza o seu pré-movimento, que é diferente de um para o outro. cette manière de faire, elle ouvre un potentiel. Essa maneira particular de cada um de vocês abre um potencial. Si je veux le pousser, il est costaud, hein. Si je veux le pousser, Por exemplo, se eu quiser empurrar ele, ele é forte. et si je suis Fred Astaire, plus, un mouvement. Ou se eu sou Fred Astaire ou alguém muito assim, C'est moi, você resiste. c'est moi qui vais me repousser, j'ai aucune force. Então, é ela que está sendo empurrada por ele. Ela não tem força, ela fica sem força. Pour le geste de pousser, pour l'action de pousser, Para essa ação de empurrar, je vais certainement dans un atelier penser à trouver des appuis, à prendre la force de la terre et à construire une direction pour pouvoir le propulser à travers l'espace. Je vais essayer de trouver un peu de Gene Kelly. então, para ela poder empurrar ele, que é forte, grande, ela vai ter que buscar os apoios dela no chão, vai ter que também buscar a direção desse movimento, do espaço. Um pouco como faria o Jim Carrey, né? A organização dele corporal. De la même façon, dans le sport, Do mesmo jeito, nos esportes, si je fais du lancer du poids, ça s'appelle en français, por exemplo, se eu fizer o lançamento de dado, je vais utiliser beaucoup dado, peso, lançamento de peso, Kelly. lancer du poids. aquele assim, sabe? Donc en français, c'est le même terme pour dire lancer du poids et lancer du javelot. Em francês é o mesmo termo para lançamento de peso, e aí javelot da luz. E lançamento de... La lance. Ah, a lança. Javelot? A lança. Alors que le lancer du poids, c'est un pousser. Et le lancer du javelot, il faut déjà fictionner le point, il faut accélérer le point pour pouvoir jeter ce truc. Hein? La cible, enfin là où tu veux lancer. Então, C'est un lancer, il y en a un c'est un pousser, l'autre c'est un lancer. então, tem uma diferença nos gestos, né? O peso é um empurrar e o flute é ela tem que fazer, ela tem que focar o ponto. Então, um é empurrar, o outro é lançar. Tem uma diferença de gesto. Donc souvent, pour décrire le mouvement, pour parler du geste, tendance, c'est extrêmement important de continuer ce qu'avait proposé Laman, d'utiliser des verbes. Por isso que quando a gente vai descrever movimentos, é muito importante a gente continuar fazendo coisa que já fazia o lado, que é utilizar verbos. Si vous dites c'est léger, c'est harmonieux, c'est gracieux, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire ah bon, pourquoi tu penses ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, je suis pas d'accord, etc., etc. Então, se você falar é leve, é harmonioso, né, adjetivos, vai ter sempre alguém para falar, que legal, por que você pensa isso? Donc vous avez plutôt intérêt à utiliser des verbes de mouvement, pousser, qualité de flotter, qualité de brosser, qualité de tordre, donc d'utiliser des verbes plutôt que des adjectifs. Então é muito melhor buscar verbos, né, que dão uma ideia de qualidades de movimento, pressionar, torcer, empurrar, alisar, do que adjetivos.
sentir que ça change votre façon de faire le geste. Então, o que ela vai fazer agora, ela vai propor algumas experiências, não que ela tenha nenhuma presunção de formar vocês nessas 1h30 de experiência em leitores de gesto, mas para vocês sentirem, poderem sentir um pouco como é que vocês se organizam ao fazer, né? Donc on va faire une première expérience, et puis après on fera une petite pause où vous ferez des retours et si vous voulez poser des questions, ce sera le moment. Então, ela vai fazer uma primeira experiência, depois vai fazer uma pausa, e esse momento da pausa é um momento, se vocês quiserem colocar alguma questão, alguma dúvida, falar algo sobre a experiência, tá? Ela vai ter a primeira experiência e uma pausazinha, mas não é para sair e fazer lanchinho. On est nombreux, on va essayer de se débrouiller comme on peut. Então, nós somos muitos, a gente vai tentar trabalhar, né, com um número expressivo. Nós somos- Bien vous lever. Vamos nos levantar. On va marcher dans la salle. Por favor, vamos andar pela sala. Cuidado com o chão, tá? Segurar.
do corpo, l'espace du côté gauche o espaço do lado esquerdo et l'espace à l'arrière de votre corps. e o espaço que tem atrás do corpo. Est-ce qu'il y a des endroits de votre corps où il vous semble que c'est assez facile d'imaginer qu'il y a de l'espace, puis d'autres endroits qui vous semblent un peu absents? Tem algum lugar que é mais fácil, né, nessas direções que a gente falou de sentir, e por acaso tem alguns lugares que são sombrios, você não consegue sentir, perceber? Vous essayerez de vous souvenir tout à l'heure de l'état dans lequel vous êtes maintenant. Tenta se lembrar daquele estado, né, que você sentiu primeiro, que você está nesse momento. Les yeux, on va marcher à nouveau. A gente vai abrir os olhos e andar novamente. Bien, je vais vous demander de vous mettre deux par deux, à peu près de la même taille, si c'est possible. Então, ela vai pedir agora para vocês se colocarem 2 a 2, de preferência pessoas do mesmo tamanho, tá? Se for possível. Mais ou menos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de... Tem alguém que está sem prática? seul? Alguém que está sozinho? C'est pas sûr, mais voilà. On va travailler ensemble. A gente vai trabalhar juntos. Donc il y a une personne qui va rester debout, tranquille sur ses pieds, Uma pessoa que vai ficar de pé, tranquila, sobre os pés. puis l'autre qui va juste poser une main sur la région du sternum et une main sur la région du sacrum. Juste. E a outra pessoa vai simplesmente colocar uma mão na região do externo e a outra na região do sacro. J'appuie pas, je fais rien de spécial. Ela não empurra, ela não olha no fio, não faz nada de especial. Vous pouvez le faire en groupe. Vocês podem fazer enquanto ela está falando. Vous essayez de détendre les épaules et les coudes, voilà. Nous, on va pas rester comme ça. Então, tenta relaxar os ombros, os cotovelos, para não ficar pressionado, né, nessa posição. Faites attention, si vous fermez les yeux, surtout de ne pas commencer à tomber dans le sommeil, de rester éveillé. Cuidado se você resolver fechar o olho. Para não baixar demais o tono, não dar aquele soninho. L'axe au milieu, il faut qu'il soit assez tonique, même si la périphérie, elle est détendue. O eixo no meio tem que estar tônico, mesmo se a periferia está relaxada. Sinon, au bout d'un moment, je ne suis plus du tout autonome, je ne suis plus du tout sur mes pieds, je ne peux pas complètement dans ses mains. Senão, daqui a pouco ela não está mais nela. Né? Ela perde a autonomia dela, ela passa simplesmente a estar nas minhas mãos. C'est une sorte d'état, on dirait, je cherche à être détendu, mais pas relâché. Então, eu estou détendu, mas não relaxado. Je peux tout d'un coup faire quelque chose. Ela pode sair e fazer alguma coisa. La personne qui est là, elle perçoit un toucher, les mains de l'autre sur son corps. A pessoa que está recebendo, ela está percebendo esse toque.
voir si ça bouge un petit peu plus. Então, às vezes a gente sente mais na mão que está na frente. Nesse caso, se você não estiver sentindo o outro na mão que está atrás, você pode mexer um pouquinho ali na região do sacro, fazer um movimentinho ali, um círculozinho, e depois perceber se mudou alguma coisa, parar e perceber se você sente mais, se o outro está mais presente ali atrás, onde estava antes. On essaye de faire un toucher, on appelle ça en analyse mouvement, un toucher relationnel. A gente está tentando fazer algo que eles chamam na análise do movimento de um toque relacional, um toque em relação. C'est-à-dire que chacun fait quelque chose, même si cette activité ne se voit pas de l'extérieur. Que significa que cada um está fazendo algo, mesmo se a gente olhar de fora, alguém passar ali da janela, achar que não está acontecendo nada aqui dentro. Par exemple, celui qui est là, le rôle de Johanna, je vais me dire, tiens, je vais essayer de toucher ses mains avec la peau du sternum et la peau du sacrum. Então, então, quem Então, quem está recebendo, no meu caso, nós estamos aqui, a gente não está passivo. A gente também pode fazer algo, por exemplo, tá aí, eu vou tentar tocar a mão dele, dela, que está no meu externo, ou no meu sacro, com a pele do meu externo, ou a pele da região do meu sacro. De la même façon que moi, je ne suis pas juste active en train de faire quelque chose sur quelqu'un, mais je reçois, j'écoute avec mes mains, on dirait, pour les estomacales. Je reçois, je me dis, tiens, c'est chaud, c'est doux, c'est mou, je sais pas quoi. J'essaie de sentir ce qui se passe sous mes mains. Então, da mesma forma que nós que estamos recebendo, trabalhamos, eles trabalham, mas também não em excesso. Vocês não precisam ficar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Vocês podem também ter esse toque, esse sentir, como tem na osteopatia. Tá aí, eu vou sentir se está quente, se está frio, se está áspero, se afundou, se respondeu. Quer dizer, tem uma ação acontecendo aí, mesmo que vocês não estejam fazendo movimentos. Pour réussir, il faut réussir à trouver un toucher où il y a un espace entre les deux et où chacun du coup est autonome. Então, é interessante tentar esse toque onde tem um espaço entre vocês dois e, ao mesmo tempo, existe uma autonomia. Cada um é autônomo. Sinon, je peux aussi faire, comme souvent les médecins, penser que l'autre est un objet et regarder, tiens, les kinésithérapeutes des fois, hein, mais souvent les médecins, ah mais qu'est-ce qu'il y a là? L'autre est un objet et je fais sur quelqu'un qui est passif. Ça, c'est un autre toucher. Então, diferente desse toque que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo, teria esse toque da medicina, né, onde o médico vai lá, pega e manipula. Ele tem o outro, ele vê o outro como um objeto. Ah, tá, ouvi e tal. Ele é um objeto, você vai lá e manipula aquele objeto. À l'autre extrémité, vous pouvez avoir un toucher où vous êtes complètement en fusion avec l'autre.
aussi facile pour avancer que pour reculer. Por acaso é fácil tanto ir para frente quanto ir para trás? Le plus évident, ce serait pousser par là pour la faire avancer, pousser par là pour la faire reculer. C'est pas ça qu'on fait. On est toujours bien en contact et on fait en même temps d'aspirer par là, voilà, hop, et d'aspirer derrière. Voilà. Essayez de doser dans vos mains tout le corps dans une direction et dans l'autre. Pas. Então, a primeira tendência seria de achar que para ir para frente eu empurro no saco e para ir para trás eu empurro no externo. Não, tentem dosar e ir junto com a respiração, e junto com a respiração do outro, tá? Para frente e mesma coisa depois quando for para trás. Juste quelques pas. Só uns passinhos, tá? Na ordem de 2 ou 3.
D'abord, on n'a pas tous l'habitude de se coucher. Hein. Si vous faites, je sais pas, je travaille avec des musiciens par exemple, vous n'avez pas l'habitude, comme les danseurs ou les comédiens, de faire des expériences où on se couche. Donc on y va tranquille. On donne l'autorisation et puis après, tout doucement, on réchauffe ses mains. Ici, vous n'avez pas de problème de chauffage de main, ça va. Então, não é todos os artistas que estão acostumados a fazer trabalhos de se tocar. Pode ser que os músicos não façam muito esse tipo de trabalho, como os bailarinos, os atores fazem, de se tocar, de se pegar. Então, é bom você pedir autorização para o outro, esquentar a mão. Aí ela falou, aqui no Brasil vocês não têm esse preguiça, problema de ter que esquentar a mão. Donc je pose juste mes mains et moi j'essaye d'être sur mon axe, les bras relâchés pour pas avoir les épaules là dans les oreilles, tranquille. Então, eu vou simplesmente colocar as minhas mãos e ao mesmo tempo não perco o sentido do meu eixo, né, do meu próprio eixo vertical, tento relaxar os ombros para não ficar com os meus cotovelos grudados nas minhas orelhas. Tout doucement, vous essayez de percevoir est-ce que ça bouge devant moi. Calmamente você tenta perceber se alguma coisa está movimentando no outro, você sente o outro. O sacro é na altura da bacia, tá, gente? Não é na lombar, alguns estão pegando na lombar, é na bunda, mais embaixo, tá? É esse osso aqui da bacia, é o final das suas vértebras, na altura da bacia, entre os ilíacos, tá? É na bunda, não é nas costas. Respirez tranquillement. Respire tranquilamente. Et n'oubliez pas, il n'y a pas un passif qui est un objet dans les mains de l'autre et l'autre qui le bouge comme une poupée. E lembrem que não tem um que é passível, que é passivo objeto na mão do outro, e o outro que fica movimentando ele como se ele fosse uma boneca. Il y a deux qui sont en même temps passifs et actifs. En même temps. C'est bizarre, mais on fait tous ça. Hein. En même temps, passif et actif. Mas tem duas pessoas que são ao mesmo tempo ativo e passivo. É gozado, mas é isso, a gente é sempre ativo e passivo ao mesmo tempo. Como no amor. Vous vous souvenez, on fait juste avancer la personne, on lui donne une indication, on la fait avancer de quelque part. Depois lembre-se, a gente vai dar uma indicação para fazer aquela pessoa dar uma andadinha, né, 2 passos para frente e para trás. Donc, faites attention de ne pas se concentrer trop. Cuidado, ela estava mostrando ali em casa, cuidado disso. Ele estava meio que entrando o outro, lembra? Fusionando. Lembra que você sempre alimentar o seu eixo também. Pour guider l'autre, vous pouvez vous imaginer qu'il y a une troisième personne qui est sur vous et qui vous guide vous-même. Si vous le faites vous, l'autre va le faire, vous allez voir. Voilà, ça va venir tout seul. Então você pode sentir que tem sempre também uma terceira pessoa que está guiando você. Quer dizer, enquanto você trabalha o outro, você também tem que se trabalhar. Né? Trabalhar as suas direções. Pour ceux qui ferment toujours les yeux, vous pouvez les ouvrir un peu. Aqueles que estão sempre de olho fechado, podem abrir também um pouquinho, tá? De vez em quando. Et puis vous vous souvenez, on lâche les mains tout doucement en construisant une grande diagonale imaginaire. Lembra que depois a gente vai tirar as mãos aos pouquinhos. A gente vai aos pouquinhos tirar a mão e deixar aquela pessoa construir essa grande diagonal, sacro externo, Traverse l'espace, voilà. e atravessa o espaço. Et vous dégagez ensuite et vous les laissez marcher dans la salle. Prenez votre temps, hein, c'est chacun quand vous voulez. Isso, tome seu tempo, né? Porque ela falou que precisa fazer, tá? Ela só tá lembrando. E aí, aos pouquinhos, você vai sair e vai deixar aquela pessoa caminhar pela sala. Et on vous laisse l'espace et vous marchez en gardant
grandes directions qui traversent votre corps. E a gente dá o espaço, né, sai um pouco do círculo, do centro da sala, deixa o outro, e a pessoa está alimentando nesse caminhar, essa direção, né? Qu'est-ce que c'est de marcher comme ça maintenant? Commencez pour vous. Ouais. E como é que é agora para vocês caminhar dessa forma, alimentando essa... Vous pouvez le garder même en retrouvant une marche un petit peu plus soutenue. Vocês podem guardar essa sensação mesmo andando um pouco mais, com mais tônus, com mais vigor. Não precisa andar devagarzinho, né? Ela está pedindo para as pessoas que colocaram as mãos saírem, para poder observar o outro, quer dizer, não fiquem no meio da sala. Saiam, por favor. Commencez pour vous de marcher maintenant par rapport à tout à l'heure. E como é que é, para aqueles que agora estão caminhando, como é que é agora essa caminhada em relação à outra, aquela lá no início, quando a gente começou, deu aquela primeira caminhada? Est-ce que vous avez autant besoin du regard pour voir où sont les autres, pour sentir où sont les autres dans l'espace? Por acaso vocês precisam tanto do sentido do olhar quanto da primeira vez para perceber o espaço, perceber os outros? Qu'est-ce qui a changé dans la qualité de votre marche? O que mudou na qualidade da caminhada de vocês? Vous voudrez vous donner faim. Percebam o som também em relação ao início. E aos pouquinhos, quando vocês quiserem, vocês vão finalizando. On va prendre juste 2 minutes pour que vous discutiez par couple, par binôme, hein, que vous échangiez un peu entre vous. Tiens, j'ai senti ça, ben non, moi j'ai rien senti, tiens, ça m'a réveillé ça, gna. Puis après, on fera tous ensemble s'il y a des questions ou des retours. Então, a gente vai se colocar de novo no 2 a 2, na dupla, para dar um minutinho para vocês conversarem entre si. O que vocês quiserem. Ah, eu senti uma coisa legal e tal, lembrei do meu pai. Já Ah, eu não senti nada. Tá? Então, um minutinho, e aí depois a gente vai abrir de novo e vai colocar na roda. Um minutinho entre vocês agora. Senti que quando eu estava vestida, quando você não pensava em respirar, parece que mais leve que então você não vai, você vai, acho que é todo On peut s'asseoir. Tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose qui peut vraiment vous aider dans n'importe quel acte pédagogique dans lequel vous vous trouviez. Então, ela disse antes uma coisa que pode servir para vocês, não importa em qual ato pedagógico vocês estiverem inseridos, C'est que si vous-même, vous imaginez que vous faites la chose, que vous marchez avec elle, elle va venir avec vous. Si vous êtes là et que c'est un objet pour vous et que vous faites juste avec vos bras, que votre corps ne participe pas, votre corps en entier ne participe pas à l'action, l'information elle ne va pas être bonne pour la personne qui est là. Elle ne va pas être juste, elle ne va pas savoir quoi faire si je suis là, pas non plus, puis tiens, va par là, tiens, va par là. Donc d'essayer toujours d'être dans ce que vous faites, ça veut dire sur vos pieds, un peu là l'oreille interne un peu efficace, et juste de sentir et d'imaginer
está dando. Então, tenta, enquanto você estiver trabalhando em relação com o outro, em cena, também estar se trabalhando, quer dizer, né? Sentir a sua relação dos pés com o chão, sentir o seu sistema de equilibração, né? da orelha interna, e também sentir no seu corpo aquilo que você está propondo para o corpo do outro. Se estiver claro para você e você também estiver em movimento, é do movimento para o movimento que se fala. Là, donc, ce qu'on a fait, cette petite expérience toute simple, qui paraît toute simple, Nessa pequena experiência que a gente fez, que parece ser bem simples, vous avez fait plusieurs choses. Vous avez modulé votre tonus global, vous l'avez changé. vocês fizeram várias coisas. Vocês fizeram, por exemplo, uma modulação do tônus global do corpo de vocês. Vocês mudaram o tônus. Pour certains, ça va avoir posé les choses, tranquillisé. Pour d'autres, ça va avoir éveillé. Ça dépend vraiment des gens. Para alguns, essa mudança de tônus pode ter significado ficar mais calmo, mais tranquilo, mas para outros pode ter sido o contrário, pode ter despertado a pessoa. Vous avez aussi changé la perception de votre corps dans l'espace, dans l'environnement. Vocês também mudaram a percepção do corpo de vocês em relação ao espaço, ao ambiente. Vous avez augmenté, par exemple, la sensation du volume devant et à l'arrière. Vocês aumentaram, por exemplo, a sensação do volume na frente, atrás. Et par voie de conséquence, vous avez transformé, modulé la coordination de la marche. E, consequentemente, vocês transformaram, modularam a coordenação da caminhada de vocês. Alors, pour chacun, ça va être sous des termes différents. Mais moi, ce que j'ai pu voir, par exemple, c'est surtout, j'ai pu entendre, c'était plus du tout le même contact avec le sol. Quand vous avez fait la première marche, t'en as fait comme ça. Et la deuxième, il y avait un autre type de contact avec le sol dans votre marche. Então, ela nem precisa traduzir, né? Na primeira marcha, ela percebeu, né, que tinha uma coisa mais... E na segunda, tinha uma outra relação com o pisar no chão, dentro, né, da caminhada de vocês. Si vous voulez, c'est comme vous voulez, si certains veulent dire, moi j'ai senti ça, ou j'ai vu ça, ou poser des questions, c'est le moment. Então, agora é o momento, se alguém quiser colocar alguma questão, ou falar, eu senti isso. Mesmo que pareça uma bobagem, o que a gente vai falar, fale. Tá? Então, receio de dizer o que dá vontade de colocar, de falar. Parce qu'après, je vous proposerai une expérience plus tonique et à partir de danses traditionnelles françaises, comme ça j'en profite pour vous faire connaître des danses traditionnelles françaises. Et voilà, c'est toujours agréable plutôt que de finir sur des choses en fait. Então, a gente teve essa primeira experiência, a segunda vai ser mais tônica, com tônus mais, vai se trabalhar mais com tônus. Ela vai trazer uma dança popular francesa, então a gente vai mudar o estado do corpo, ela acha que a gente tem dois tipos de percepção, né, de experiência do corpo em movimento, e ela acha mais divertido terminar com uma coisa mais tônica do que uma coisa mais estática. Então, se houver Então, gente, se alguém quiser colocar alguma questão, Eu quero fazer uma pergunta. preferem me fazer questão? Essa melhora na marcha que a gente teve alguma coisa a ver com a gente sentir mais as forças que estavam incidindo no nosso corpo, tipo força-peso, força-gravidade, a mão na frente que empurrava, quer dizer, que ao mesmo tempo que empurrava na frente e de trás. A força da mão que empurrava e da frente que te segurava e te fazia movimentar, então como um bloco mesmo, física, que você, né, tem aquela, o empurra, a diferença entre essas forças. C'est uniquement ça, des jeux de force entre le poids, le rapport au sol, la suspension, l'orientation. C'est uniquement des jeux de force. É justamente isso, é o jogo entre as forças, a força que a gravidade faz, que nos puxa, que a gente empurra, a orientação do espaço,
a melhora na marcha tem a ver com você achar esse equilíbrio em você, da força. Exactement. Mais le terme avec lequel je ne serais pas d'accord, c'est améliorer. Exatamente, mas ela não concorda muito com o termo que você disse, que é melhorar. Peut-être pour certains, c'est une amélioration. Et puis peut-être pour d'autres, c'est n'importe quoi. Ça ne les a pas intéressés, ça a fait des choses qui ne sont pas agréables à vivre, même si on a vu des marches super belles, on dedans, c'était quelque chose de désagréable. Donc ce n'est pas forcément aller vers du meilleur. Ce qui est important, c'est de pouvoir transformer et après de savoir où je vais avoir besoin de transformer. Si je travaille d'un chorégraphe avec un autre, bah tiens, je vais savoir que je vais avoir besoin de transformer un peu cette manière de faire. Si j'ai mal au dos depuis 15 jours, je me dis, tiens, je vais pouvoir faire, je vais prendre ça, ça et ça pour essayer de ne plus avoir mal au dos. C'est juste pouvoir moduler. Então, ela não é muito de acordo com a questão, porque não é muito, a gente não está muito preocupado em melhorar. Pode ser que para alguns, depois que ele tenha andado uma segunda vez, ele tenha sentido que ele andou melhor, ele caminhou mais, utilizando mais a coordenação motora dele. Mas pode ser que outra pessoa tenha falado, gente, não estou entendendo como fazer essa caminhada agora. Assim, olhando de fora, pode ser até que a gente fala assim, nossa, ele está muito mais elegante, não sei o quê. Mas a pessoa dentro de si não estava, aquilo não significava nada para ela. O que ela acha interessante, na verdade, é a gente perceber o que a gente está fazendo para poder transformar o que a gente faz, e principalmente quando você está diante, por exemplo, de um diretor que vai te pedir para caminhar de uma certa forma, um coreógrafo que vai fazer uma partitura de movimento, então você vai ter que se ajustar, né? Então, se você se percebe, se você consegue modular o seu tônus, a sua coordenação, você vai conseguir responder a diferentes gestos expressivos e situações diferentes. Je vais donner un exemple. Si je suis un jeune peintre, j'ai une palette avec 3 couleurs, jaune, rouge, bleu, et je sais faire que des cercles et des lignes. Mais alors super bien les cercles, super belles les lignes. Então, por exemplo, se eu sou um pintor, eu tenho uma paleta com 3 cores e eu só sei fazer círculos e linhas. Super bem feitos os círculos, super bem feitas as linhas. Puis un jour sur ma palette, j'ai d'autres couleurs et je commence à pouvoir mélanger les couleurs et puis je peux faire varier les couleurs dans mes formes que je maîtrise bien, puis je peux inventer d'autres formes. Est-ce que j'ai amélioré, je suis un meilleur peintre? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'ai transformé quelque chose. Então, tem dia que eu vou ter mais de 3 cores na minha paleta e eu vou poder misturar e criar outras cores. Talvez eu também consiga não só pintar aquele círculo, aquela linha super bem, mas fazer outras formas. Aí ela coloca a pergunta, será que eu virei um melhor pintor? Não sei, mas com certeza eu consegui transformar alguma coisa. Ça va? Tudo bem? Eu achei interessante observar a minha dupla. Eu não tinha observado antes, ela caminhar antes do exercício. Mas assim, através da minha percepção, com o meu corpo, eu tentei comparar. Assim. Eu percebi uma organização melhor, mas não uma organização estereotipada. Quando alguém fala pra gente melhorar a postura, então a gente se endireita e fica assim, sabe? Eu senti que ela ficou organizada da maneira dela, sabe? Respeitando as formas dela, assim. E essa organização talvez traga uma calma, sabe? Mas eu senti essa relação, sabe? Do corpo dela. E do meu também. C'est très important. Par exemple, pour se redresser, si vous êtes comme ça, pour vous redresser, vous pouvez utiliser l'image extérieure, le miroir, le corps idéal. Voilà, je me redresse. Ou alors, pour me redresser, j'utilise la perception des autres, de l'espace, pour trouver quelque chose qui correspond à partir de la manière où je me tiens, quelque chose qui correspond mes propres appuis pour pouvoir me redresser. Soit je fais par l'extérieur, l'image, et c'est le corps, soit c'est la corporéité, coordination, la perception, le psychique, je suis plus à l'aise dans cette manière de faire, et c'est un autre genre de redressement.
a trabalhar pela percepção, o apoio, o chão, a parte psíquica também, né, simbólica, né, alimentar, por exemplo, aquele hábito que passa nas costas, nas costelas, quer dizer, né, são duas formas de trabalhar, o corpo de fora para dentro e a questão da corporeidade que já imbrica esses 4 níveis de estrutura que ela falou antes, né, de percepção do corpo. Donc maintenant, là où on en est en analyse du mouvement, on pense deux types de pré-mouvement. Então, agora, nesse campo de pesquisa da análise do movimento, que esse campo também não está fechado, eles estão sempre pesquisando, estudando, eles estão com 2 tipos de pré-movimentos. Par exemple, il y a un pré-mouvement de la dynamique. À chaque fois que je sais que je vais bouger, je suis debout, je ne me rends pas compte, mais je fais par exemple ça. Ouais, à chaque fois que je vais bouger, souvent, je vous dis celui-là parce qu'il est assez courant, hein, ce pré-mouvement. Je suis debout, je vais mettre en mouvement, je fais... Et après je marche. D'accord? Je fais ce pré-mouvement dynamique, cette petite fermeture-là. Então, primeiro tem que eles chamam de dynamique. Ouais. Então, é um pré-movimento dinâmico, quer dizer, a cada vez antes dela começar a andar, ela sente, por exemplo, que ela fecha aqui na região do externo, ela faz um movimento hipofermé. Oui, là c'est souvent, j'ai choisi celui-là parce qu'il est assez courant, ce mouvement de flexion. C'est souvent un mouvement de flexion. Le pré-mouvement, quand même, c'est souvent quelque chose qui fait. Então, ela falou que tem um pré-movimento que é perceptível em muitas pessoas, que antes de começar a andar, a pessoa dá uma fechadinha, ela faz uma flexãozinha aqui na altura do externo, antes de ir para o espaço. Antes de ir ao biblioteiro. Mais on pourrait dire qu'il y en a un encore avant. Mas a gente poderia dizer que ainda tem um outro pré-movimento antes desse, qui serait un pré-mouvement statique, même si ça n'a pas de sens en français. que seria um pré-movimento estático, lembre-se que o outro é dinâmico, né? Mesmo que esse estático não faça muito sentido em francês, a palavra. C'est celui qui organise ma posture par rapport à l'image que je veux que les autres aient de moi. Que é aquele que organiza a minha postura em relação à imagem que eu quero que os outros tenham de mim. Donc peut-être quand je suis debout, Então, talvez quando eu esteja de pé, si je suis danseuse de ballet, peut-être à chaque fois que je suis debout, alors que dans la vie je ferais peut-être bien à faire un peu ça, mais non, à chaque fois je suis debout, je donne un cours ou hop, je fais ce petit chose. Et ça, c'est une chose que je fais dans ma posture statiquement, hein, parce que je veux, l'image que j'ai construite c'est de me tenir comme ça, mais rigolez pas, c'est pas que le ballet, hein, ça peut être aussi une technique Alexander mal comprise. Hein. Et hop, je fais cette petite flexion là, et ça organise des modulations dans mon dos complètement différentes que si je me dis, mais si je la faisais pas, une fois que j'ai pris conscience, je me dis, tiens, et si je le fais pas, ce truc-là. então, ela falou que um outro pré-movimento que seria da ordem do termo, né, da estático, seria aqui em cima, que, por exemplo, pode C'est un ser exemple, hein, ça peut être là, tu vois, ça peut être quelque chose de. Ça peut être ici, ça peut être là. C'est un exemple celui-là. Isso é só um exemplo, não tem que grudar o termo pré-movimento estático a esse movimento, pode ser outro, pode ser olho, pode ser uma coisa do externo, mas que está dentro ainda da postura estática, que é notado também em pessoas do balé clássico, né? Mas aí ela falou, não riam, porque também não é só no balé, por exemplo, pessoas que trabalham técnica de Alexander, e às vezes não entendem bem a técnica de Alexander, ficam com esse tique também, de fazer de às vezes, né, fechar um pouco a cervical, assim, muito pensando na suspensão. E aí, né, vai para o espaço. En Alexander, ce qu'on demande, c'est un mouvement, c'est pas une position. Então, na técnica de Alexander, que é uma prática somática, como que é o Vitrai, né? Já ouviu falar? O que a gente procura é um movimento, né? Aqui no alto, na cervical, não é uma
ça, des fois ça peut être là, tu fais une petite chose qui fait que là où ça tient fort à un endroit, ça empêche un peu de mouvement ailleurs dans la colonne vertébrale. Então, é um movimento, sim, ele é visível, mas ele é um pequeno movimentinho que você faz que acaba impedindo a sua coluna de se movimentar mais livremente. Mais la raison de poser la question, c'est un mouvement,